Tudo começou com um sussurro. Não um som comum, mas um rumor que atravessava gerações como o vento frio deslizando por corredores antigos. Na minha família, sempre houve uma história proibida, dita em voz baixa, como se até as paredes pudessem delatar quem ousasse falar demais. Era a lenda de um cofre escondido, mas não era um cofre qualquer. Diziam que era uma boca de ferro selada por segredos, trancada não apenas com chaves, mas com o próprio medo de quem a conhecia. Dentro dele, repousariam barras de ouro tão pesadas que mãos humanas não poderiam segurá-las sem tremer. Joias antigas que refletiam mais sombras do que luz. E documentos, papéis capazes de redesenhar fronteiras, arruinar impérios ou ressuscitar segredos que a história preferiu enterrar. A promessa vinha sempre embrulhada em advertência. Não fale disso. Não repita essas palavras. Não deseje o que não foi feito para ser seu. Era como se o simples ato de nomear o ouro fosse chamá-lo à vida. E junto com ele, a maldição. A origem desse cofre nunca foi clara. Alguns diziam que a fortuna nascera nos tempos de guerra, quando acordos eram assinados em salas sem janelas, por mãos que nunca apareciam em fotografias. Outros garantiam que o ouro fora arrancado de colônias distantes, extraído com suor e sangue de povos que jamais tiveram escolha. Não havia missa, não havia prece, não havia ritual capaz de lavar essa história. Era a riqueza que não conhecia a inocência, e ainda assim, essa riqueza passava de geração em geração. Como se o sangue da família tivesse sido batizado nela, e agora estivesse condenado a carregá-la, não como herança, mas como sentença. Cresci ouvindo que certas portas não devem ser abertas, que há segredos que existem apenas para serem temidos, mas portas proibidas são ímãs para mãos humanas. E quanto mais se repetia o não toque, mais a curiosidade ardia dentro de nós. Me lembro de uma noite, ainda criança, em que ouvi os mais velhos discutindo em sussurros no salão da casa. Apenas fragmentos de frases chegaram aos meus ouvidos. Não podemos deixar ele ver o mapa. E se alguém descobrir as chaves? Esse ouro não pertence a nós, pertence ao silêncio. Naquele instante percebi algo terrível. O cofre não era apenas um segredo da família. Era o coração dela. E como todo coração corrompido, pulsava no ritmo da tragédia. Explorador, já percebeu? O silêncio às vezes fala mais alto que 1000 palavras. E certas heranças não pesam no bolso, mas na alma. Ouro pode brilhar, mas é no segredo que mora a verdadeira maldição. Com cada novo herdeiro, o peso do cofre parecia aumentar. Não era só um segredo herdado. Era como carregar um fardo invisível que se agarrava à pele e à alma. Era como se o ouro tivesse vontade própria, como se fosse um animal faminto, atraindo tragédias como moscas atraídas por feridas abertas. E havia uma regra não escrita que ninguém ousava quebrar. Quem perguntava demais desaparecia. Um primo, jovem demais para morrer, sofreu um acidente de carro numa estrada reta, sem curvas, em plena luz do dia. O laudo falava em falha mecânica, mas todos sabiam que aquele carro tinha sido revisado dias antes. Uma tia saudável e cheia de vida adoeceu do nada. Nenhum exame explicava a febre que a consumiu em semanas. E meu avô, um homem forte como pedra, tropeçou e caiu numa escada de apenas 3 degraus. Foi encontrado com o pescoço quebrado e olhos arregalados, como se tivesse visto algo que ninguém mais viu. A vida da nossa família parecia encenação cruel, como se um roteirista invisível tivesse decidido transformar cada geração em espetáculo de tragédia. E o ouro ria em silêncio, trancado no escuro do cofre. Mas não era apenas a morte que nos rondava. Quando a tragédia descansava, vinha a ruína. Negócios promissores se desmanchavam no ar. Contratos eram rasgados com justificativas absurdas. Um tio investiu em terras férteis que de repente secaram como se amaldiçoadas. Outro ergueu uma empresa que cresceu rápido, mas em questão de meses viu sócios desaparecerem e clientes sumirem como poeira ao vento. Era como se a fortuna tivesse ciúmes de qualquer outra coisa que pudesse nos dar paz. Se alguém prosperava longe dela, o ouro encontrava um jeito de puxá-lo de volta para as sombras. E havia mais. A cada aniversário,
A cada encontro de família, pairava uma sensação de luto não declarado. Olhares desconfiados, sorrisos forçados, silêncios longos demais, como se todos soubessem que a próxima tragédia já estava escolhida, só não sabiam para quem. Lembro-me de um jantar em que, de repente, as luzes piscaram 3 vezes seguidas. Ninguém disse nada, mas todos baixaram os olhos. Naquela noite, um telefonema chegou. Um primo distante havia morrido sem explicação. Era esse o peso invisível. Não apenas carregar um cofre cheio de ouro amaldiçoado, mas viver sabendo que ele respirava junto conosco. E que sua respiração custava sempre uma vida. Olhe bem para isso, explorador. Não é azar, não é coincidência. É o ouro lembrando a todos quem manda. E quando uma fortuna governa a vida de uma família, o preço nunca é pago em moedas. O preço sempre é sangue. Mas se a morte e a ruína já eram pesadas, nada se comparava ao que veio depois. A guerra doméstica. Alguns tesouros são como cercas elétricas. Basta tocá-los para dividir tudo que deveria estar unido. E foi assim com a nossa família. Irmãos passaram a desconfiar uns dos outros. Filhos espionavam pais, anotando conversas às escondidas como se fossem inimigos. Tias e primos trocavam olhares que mais pareciam lâminas. A confiança que antes parecia pedra, revelou-se vidro, quebrou. E os estilhaços começaram a cortar cada um de nós. Houve roubo de documentos antigos. Cartas e mapas desapareceram de cofres menores, escondidos dentro da própria casa. Alguns tentaram abrir o grande cofre na calada da noite, usando chaves forjadas, combinações inventadas, até senhas arrancadas de diários velhos. Em alguns casos, o desespero era tão grande que quase parecia amor. Me lembro de ouvir passos na madrugada, arrastando correntes no corredor, e vozes murmurando atrás das portas trancadas. Mas quando eu as abria, não havia ninguém. As paredes testemunhavam mais do que podíamos suportar. Cartas falsificadas começaram a circular, assinaturas forjadas, e alianças de sangue se vendiam por promessas. O inimigo já não estava além dos muros. Estava sentado à mesa, e talvez esse tivesse sido sempre o plano da riqueza. Brilhar o bastante até nos cegar uns aos outros. Uma noite em especial ficou gravada em minha memória. O jantar que deveria celebrar o aniversário do meu avô. A mesa estava farta, as velas acesas, mas o ar pesado como chumbo. No meio do silêncio ele levantou-se e disse apenas: "Este ouro não é nosso. Ele apenas nos possui." Poucos meses depois, ele tropeçou naqueles degraus que não existiam. Naquele instante eu entendi. Não era só a maldição que destruía. Era a desconfiança que ela plantava. E quando a confiança morre, o ouro já venceu. E aqui está a verdade cruel, explorador. Alguns cofres não guardam tesouros, guardam inimigos. E quando se abrem, não revelam ouro. Revelam guerras dentro de casa. Depois de décadas de silêncio, de mortes sem explicação e de famílias destruídas pela desconfiança, o cofre finalmente se mostrou. Não apareceu como resposta, mas como pergunta. Foi numa noite em que a casa parecia respirar junto comigo. As paredes rangiam, as velas tremiam, e de repente ali estava ele. Um bloco de ferro negro, pesado, marcado por cicatrizes de tentativas antigas. Não era só metal. Era um monumento, uma boca selada que parecia esperar pelo próximo tolo que ousasse tentar abri-la. Me aproximei e, ao encostar a mão em sua superfície gelada, senti um arrepio que não vinha do ar. Vinha de dentro de mim. Era como se minha alma reconhecesse aquele ferro mais do que deveria, e então compreendi a verdade. Você pensa que abre o cofre, mas é o cofre que abre você. Dizem que alguns símbolos estranhos estavam gravados em sua porta, marcas que lembravam mapas ou até mesmo orações em línguas esquecidas. Outros juram que ouviram barulhos vindos de dentro, como correntes arrastadas ou vozes abafadas. Alguns familiares tentaram forçar a fechadura. Usaram chaves improvisadas, ferramentas pesadas, até fogo. Mas cada tentativa terminou em fracasso. E muitas vezes, em tragédia. Um dos meus tios, após tentar forçá-lo, ficou cego de um olho sem explicação médica. Um primo enlouqueceu dias depois de passar a noite diante do cofre, jurando ter visto rostos refletidos no metal. Era como se o objeto respirasse.
como se tivesse consciência, e naquele instante eu soube. Aquele cofre não estava lá para guardar ouro. Estava lá para guardar a nós. Você já sabe o que vem agora, explorador. O momento em que a lenda se transforma em ferro diante dos olhos. Mas lembre-se, quem toca o ouro, nunca toca sozinho. É o ouro que toca você. Alguns segredos não foram feitos para serem descobertos. Foram feitos para governar, e o ouro governava. Não comprava felicidade. Comprava mansões vazias, mesas sem conversas, retratos sem olhar e silêncios tão pesados que parecia que a própria casa respirava em agonia. Com o passar dos anos, percebi que a maldição não estava apenas no cofre. Não estava nos símbolos gravados nem nos documentos escondidos. Estava em nós, na fome que chamávamos de herança, no desejo que vestíamos de direito. No futuro que confundíamos com ganância, era como se o ouro tivesse um poder único. Não queria ser gasto, queria ser desejado. E desejo demais é prisão. É masmorra sem paredes, que aprisiona o coração de quem ousa olhar para ele. Vi primos transformarem-se em inimigos. Vi casamentos ruírem, não por falta de amor, mas porque a sombra do cofre dormia entre o casal. Vi negócios falirem, porque cada decisão era contaminada pelo medo de perder ou pela tentação de ganhar mais. E vi uma coisa ainda mais assustadora: os filhos começarem a repetir as histórias dos pais. Mesmo sem conhecer a fundo o segredo, mesmo sem nunca terem visto o cofre, já estavam marcados. Já carregavam no olhar a obsessão. O ouro não precisava ser tocado para amaldiçoar. Bastava existir. Uma noite sonhei com um cofre. Mas no sonho ele não era de ferro, era de espelho. E quando eu olhava para dentro não via ouro. Via meu próprio rosto, deformado, faminto, preso para sempre atrás daquela porta. Acordei suando frio e compreendi. O ouro não queria apenas governar nosso destino. Queria moldar nossa identidade, nos transformar em guardiões de sua maldição, ainda que não quiséssemos. E então, pela primeira vez, percebi a maior verdade de todas. A maldição não estava no cofre. Não estava no ouro. Estava no desejo humano que ele desperta. Porque não existe tesouro mais perigoso do que a ambição que nunca se satisfaz. E talvez essa tenha sido sempre a lição. O cofre não estava ali para ser aberto. Estava ali para nos mostrar o quanto somos fracos diante do brilho daquilo que nunca deveríamos possuir. Nem toda fortuna traz paz. Algumas só deixam cicatrizes. Eu sou o guardião das riquezas. Se essa história te fez pensar, deixa o like e segue o canal. E me diga, se você tivesse a chance de abrir um cofre amaldiçoado, abriria ou deixaria enterrado para sempre? Deixe as respostas nos comentários e até a próxima.